Vamos lá, vamos falar hoje sobre o tema. Bota a capa para mim aí, tem como botar a capa aí? Nós vamos começar uma série de mensagens hoje, seria breve, pelo menos 20 minutos, 25. Vamos falar hoje sobre aprendendo a viver, baseado nos frutos do Espírito. Então serão 9 mensagens, começa agora pela manhã, à noite tem uma outra, e nós vamos seguir novembro e dezembro, falando sobre aprender a viver. E por que isso é importante? Porque há uma mudança na mente das pessoas que entendem que viver bem, viver feliz é consumir, é ter prazer constante, constante. Uma felicidade para algumas pessoas é se cobrir de presentes, é tomar banho de loja, é viajar o mundo. E eu não quero dizer que isso é ruim, isso é muito bom, mas isso não é o sentido da felicidade. Há muitas pessoas que fazem isso, têm isso e não são felizes. Então nós precisamos a viver conforme a orientação da palavra de Deus. E essa série de mensagens nós vamos seguir. Peço a você que você não perca, não fique em casa pensando em assistir pela internet. Se você pode vir, meu irmão, sai da sua casa e vem para o culto. Só isso aí já é um culto. Você colocar a sua roupa, vestir da melhor forma possível, passar aquele perfume importado que você tem, pentear o cabelo bonitinho, passar uma graxa num sapato abençoado e vir para o culto. Você já está celebrando a Deus, você já está adorando a Deus, você está indo para um local específico de culto. Então, se você pode, se você consegue, faça isso, não se prenda à rede social, ok? Culto presencial é bênção, porque nós estamos em comunhão. Então, nesse tempo em que as pessoas pensam que o fundamental é ter, o fundamental é conquistar, é ter poder, é ter prestígio, nós observamos pessoas que não sabem viver. E há cristãos que estão deixando se levar por essa onda, porque nós aprendemos que, como cristãos, precisamos viver com os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito precisam ser uma constância em nossa vida. Não pode ser apenas uma leitura de uma classe de EBD, num púlpito, uma teoria e simplesmente tocar a nossa vida. Se nós somos cristãos, precisamos ser semelhante a Cristo, na nossa vida, no nosso comportamento e na nossa forma de andar e viver. Então nós vamos aprender a viver conforme a palavra de Deus, através dessa série de mensagens, e eu quero convidar você a não faltar os cultos de domingo, para a nossa celebração. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23 e 24, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Vamos ler todos juntos? Vamos fazer o seguinte, um minutinho. Eu sei que vocês esperaram o telão, ninguém abriu a Bíblia, ficou esperando o telão aparecer, sim ou não? Então vamos repetir essa leitura aí. Vamos repetir essa leitura, pelo amor de Deus. Mas o Espírito... Amém, louvado seja Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Aí estão algumas, são 9 características de uma vida com o Espírito, e nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Pense você que você, com a sua força, com a sua capacidade, vai viver e vai conquistar e estar estável nesse mundo. Não, nós dependemos do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus deixou o Consolador para nós, e Ele está no meio da igreja, Ele está conosco, está dentro de nós. E nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo todos os dias. O grande teólogo chamado John Stott, que eu admirei muito, que eu sempre admiro muito seus livros, a sua história, ele fazia sempre a seguinte oração pela manhã: Senhor Jesus, peço que nesse dia eu tome a sua cruz e te siga.
Espírito Santo, peço que neste dia me encha de ti e faça o teu fruto amadurecer na minha vida. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. John Stott, todos os dias quando acordava, segundo a sua biografia, ele fazia esta oração durante toda a sua vida. Foi um excelente pastor, foi um excelente teólogo, um homem respeitado, temente a Deus, um homem que nos influenciou como estudantes de teologia e ainda vem nos influenciar com os seus livros, A Cruz de Cristo e tantos outros que ele escreveu. É um homem completamente temente e vivia na dependência de Deus. Quando nós observamos esse retrato de Gálatas falando sobre os frutos, nós vemos também que Paulo, ele sentia a mesma necessidade de que Jesus, porque exatamente em Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo vai dizer que ele está sentindo dores de parto, para que a glória de Cristo, que a Cristo fosse plenamente desenvolvido naqueles cristãos. Paulo estava preocupado com que aqueles cristãos realmente soubessem viver conforme os princípios da palavra de Deus. E os seguidores de Jesus, durante toda a sua história, eles também buscaram viver conforme a presença, o testemunho de ser igual, de ser semelhante ao seu mestre. E a primeira característica desses 9 que nós vamos falar nessa manhã é o amor. O amor é a primeira característica que nós, como cristãos, precisamos aprender a viver, amar. Eu não falo amar de fazer caridade, entregar a cesta básica. O amor, ele se manifesta em todas as áreas, na preocupação com seu irmão, num sorriso que você dá, num abraço, até no ir à praça entregar um folheto é uma demonstração de amor, porque você está se preocupando com a vida espiritual de alguém que está longe de Deus. E se morrer sem reconhecê-lo, pode ir ao inferno. O amor, ele está demonstrado na vida dos seguidores de Jesus, na sua forma de tratar o seu semelhante, de olhar para o outro, não olhar só para si. Essa característica do amor, ela precisa seguir a vida da igreja. E Jesus, em Mateus capítulo 22, 37, 40, diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Jesus está dizendo que amar a Deus e amar o próximo é que compõe toda a lei. E agora Paulo, ele reproduz esses ensinamentos no capítulo de Gálatas 5, 6. Ele diz assim: porque em Cristo nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Paulo vai transmitir à igreja de Gálatas o sentido de a preocupação com o seu semelhante, com o outro. Quando olhamos ainda Gálatas capítulo 5, 13 e 14, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo-nos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero provocar agora a você que está me ouvindo, a você que está aqui, a entender como está a visão do amor na sua vida. Esse espírito de individualismo que vivemos, o que é meu e não me interessa o que você tem. Primeiro, a farinha pouca, o meu pirão primeiro. Esse sentimento egoísta, individualista que está a sociedade. O rico cada vez mais rico, não se importando com aqueles que necessitam. Isso vem da camada da política até a camada mais simples. Cada um buscando o seu próprio interesse, buscando os seus próprios meios para viver e sobreviver. Mas essa não deve ser o sentimento dos cristãos. Por isso nós precisamos aprender a viver conforme o ensinamento da palavra de Deus. O amor mútuo é a evidência de Deus. E o que é amor mútuo? Segundo o dicionário, é um sentimento que é correspondido ou que existe de igual forma em grupos de pessoas. Por exemplo,
Se você diz a alguém, eu não gosto de você, aí a pessoa responde, o meu sentimento é mútuo. Quer dizer, eu também não gosto de você. Amor mútuo é você amar e ser correspondido pelo amor que você tem. Isso significa também gostar de você. Eu gosto de você, o meu sentimento também é mútuo. O amor mútuo é uma demonstração da evidência de Deus. Nos versículos de João 3,16, né, nós vamos ver a evidência porque Deus amou o mundo, deu seu Filho. E nós vemos, por exemplo, em 1 João capítulo 4, do versículo 7 a 12, o seguinte texto, para nós entrarmos nos pontos dessa manhã. Amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Uma das características principais de um cristão é a capacidade dele se preocupar com o outro. E é por isso que as grandes agências de solidariedade humana, seja a Cruz Vermelha, seja as ONGs que se levantam, quando você dá uma olhadinha por trás, existe lá um princípio de amor ao próximo, baseado na palavra de Deus. O cuidado com o outro é um dever de nós cristãos. O egoísmo não pode fazer parte da nossa vida, porque tudo que temos vem de Deus e tudo é dele, não é nosso. Não provém de nós, não provém de nosso esforço. A capacidade que temos de apoiar, ajudar, e eu quero falar que o amor, ele não se manifesta, como eu disse, em você dar um trocadinho para alguém que pede. E é claro que nesse tempo está difícil para todo mundo, provavelmente isso seja difícil para muitas pessoas. O amor não está apenas em você levar uma cesta básica para alguém, dar um tchau, orar por ele e ir embora. O amor está nas mínimas coisas. O amor está em você ser solidário com alguém que sofre. O amor está em você sentir a dor do outro. O amor está no sentido de que você vê alguém que está com tratamento médico, está vivendo luto, está vivendo uma perda, está vivendo uma separação. Você ser solidário e se colocar no lugar dele e falar, irmão, eu estou aqui e eu posso orar por você. Eu não tenho como resolver o seu problema, mas conte comigo, porque eu estou junto de você. É uma demonstração de amor e solidariedade. O que muitas vezes nós deparamos e nos encontramos é que existe um espírito na sociedade em que as pessoas estão simplesmente se preocupando com o seu. Você sabia que amar a sua igreja também é uma demonstração de amor para o seu próximo? Quando nós cuidamos da igreja, a igreja é a casa de Deus, é um local onde pregamos e ensinamos a palavra. Quando isso aqui está organizado, está preparado, está perfeito, as pessoas que vêm visitar têm a oportunidade de ser bem acolhidas e recebidas pela palavra de Deus. Isso é uma demonstração de amor. Quando você contribui, é uma demonstração de amor com o seu próximo. Quando você contribui, você também está ajudando missões, numa demonstração de amor, que os missionários que estão na China, na África, onde for, na Cracolândia, na Cristolândia, onde for, eles estão ali mantidos por você, porque você se preocupa com a vida a qual eles estão cuidando. Isso é demonstração de amor. Mas quando nós retemos, quando nós prendemos, quando nós não permitimos que as coisas evoluam, nós simplesmente não estamos demonstrando o amor e o cuidado com o nosso semelhante. Então é algo que nós precisamos aprender a viver, de que tudo que temos não é meu, é o Senhor que nos dá. E o Evangelho, ele é partilha. O Evangelho é partir o pão. O Evangelho é compartilhar as boas novas. O Evangelho é acolher, é abraçar. Mas eu quero trazer 3 coisas importantes que João escreve nesse texto que acabamos de ler para a nossa meditação nessa manhã. Primeiro, Deus é a fonte de todo o amor. Do versículo 7 ao versículo 8, ele é bem claro quando nos apresenta esse texto. Que diz assim:
Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Deus é a fonte de todo o amor. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele afirma que todo amor vem de Deus, todo amor humano flui de Deus, porque Deus é a fonte desse verdadeiro amor. No sentido de socorro, de ajuda, no sentido de apoio, de cuidado. Ele é amor e esse amor é algo que não acaba mais. O amor de Deus é tão grande que em João 3,16 vai dizer que ele entrega a sua vida por nós. E muitas vezes nós não queremos estender a mão para o nosso próximo. Muitas vezes nós nos odiamos, nos machucamos, nos ferimos, falamos mal um dos outros, levantamos calúnias um dos outros. Coisas sem fundamento, sem afirmação, simplesmente com o prazer de colocar para fora a nossa carnalidade. Esse sentimento, muitas vezes, de destruição do outro, não provém de Deus. A maledicência é um pecado. A mentira, a fofoca é um pecado que destrói, que machuca, que magoa, que fere pessoas. E essas coisas não provêm da vida de um cristão. Por isso que toda maledicência, toda mentira, toda fofoca não pode estar na mesa dos cristãos. Porque de Deus provém toda a fonte de amor. Se você sabe alguma coisa de alguém, isso denigre alguém, vai ferir alguém, ou talvez você não tenha certeza de que aquilo é verdade, não divulgue, não propague. Antigamente era só a fofoca no pé do ouvido, né? Agora é rede social. Alguém pega um negócio, compartilha aquilo, não sabe nem se aquilo é verdade, mas ele joga para frente. Depois vem a retratação. Irmão, me desculpe, era fake news. Mas aí o dano já foi feito. Isso quando atinge alguém, ainda a moral de alguém, a ética de alguém, é terrível. Deus é a fonte de todo amor. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando Deus age com justiça, é amor. Quando Deus age com ira, também é o seu amor. É o amor, é a justiça de Deus agindo. Então, precisamos entender que João está escrevendo aos seus leitores que se não existe amor um pelos outros, e eles não estiverem ligados pelo amor, eles não conhecem a Deus e não são filhos de Deus. Essa fonte de amor que nós precisamos ter, precisa quebrar toda a intolerância religiosa. Uma pessoa que crer em outro Deus além do nosso Deus verdadeiro, eles não são nossos inimigos. Nós precisamos condenar o pecado, precisamos condenar a idolatria, precisamos condenar os falsos deuses, mas nós não precisamos odiar as pessoas. O que nós vemos nesse tempo, um tempo de intolerância até política. Você ter um outro partido, você ter um outro candidato, não quer dizer que esse irmão é seu inimigo. Não quer dizer que você tem que odiá-lo. Porque essas coisas podem acontecer no mundo, mas não podem acontecer dentro da igreja. Porque somos irmãos e Deus é a fonte de todo amor. O respeito mútuo, a alegria, precisa nos mover. Porque algumas pessoas só consideram o amor fazer caridade. Mas até a forma como você trata o seu semelhante. Por isso que no meio da igreja não pode haver racismo. Todos somos iguais, independente da cor da nossa pele. Não podemos ter preconceito com as pessoas que vestem roupas diferentes de nós. Você pode até não concordar, mas se ele pinta o cabelo de rosa, de vermelho, de cor de abóbora, o cabelo é dele. Um dia uma irmã chegou para mim, não daqui, e falou: pastor, como é que pode essa turma pintar cabelo de azul? Isso é horrível. Isso não é de Deus. Aí eu olhei para ela e falei: mas você pinta de amarelo. Porque o amarelo pode e o azul não pode. Questão de gosto. E alguns pintam até de preto. Eu tentei e ficou caju. Minha mulher falou: não faça mais isso. Você está horrível. Depois eu tentei pintar a barba, ficou pior. Agora acostumei. Vamos levar. Então o amor, irmãos, ele precisa estar nos mínimos detalhes. Como você trata alguém, como você recebe alguém na igreja, como você vê um visitante, como você vê alguém da comunidade, alguém que você está no balcão de uma loja, como você pede a compra ou compra alguma coisa, é demonstração de amor, até o seu tom de voz. Porque a intolerância está em todos os lugares.
Há pessoas arrumando briga, confusão por qualquer coisa. E tem crente entrando nessa onda. É meu direito. Não respeita, às vezes, o funcionário da loja, coitado, que está limitado em fazer aquilo porque não pode ir além do patrão. Tratam mal o motorista de ônibus, tratam mal o trocador. Não tem respeito nem no sinal de trânsito. Essas coisas que o mundo vive não pode se materializar e ser real na nossa vida, porque Deus é a fonte de todo amor. O respeito com o nosso semelhante, o respeito com o idoso, o respeito com a criança, o respeito com quem gente que pensa diferente de nós. E que às vezes o que nós olhamos na mídia social é um alvoroço de incendiários, de gente que quer ver guerra, quer ver sangue. Está levando a igreja para uma luta que não é dela, porque o mundo jaz do maligno. É claro que nós vamos orar, vamos continuar pregando a palavra, mas o amor precisa estar dentro do nosso coração. Deus não faz acepção de pessoas, precisamos amar. Vamos condenar o pecado, isso Deus não se agrada, isso Deus não concorda, mas nós precisamos respeitar as pessoas. Eu já falei isso aqui no dia que eu fui para um debate não, numa palestra sobre questão de racial e religioso. Eu sentei numa mesa com um líder de um centro bandista. Ele estava todo vestido, caracterizado, eu estava normal. Sentamos, almoçamos, tudo. Depois de meia hora almoçando, ele olhou para mim, vem cá, mas você é da onde? Eu falei, sou pastor evangélico. O cara quase caiu da cadeira. Você é pastor evangélico? Você está almoçando comigo? Eu falei, qual o problema? Qual o problema? Eu não posso discordar da sua crença, mas você para mim é um ser humano como qualquer outro. E eu tenho que te respeitar. E o papo foi longo, o papo foi bacana. Ele se abriu o coração para ouvir as coisas de Deus. Depois nunca mais vi. Deus é a fonte de todo amor. Então, irmão, nessa manhã, você precisa entender que o amor de Deus tem que te mover. O amor de Deus tem que te envolver. Porque quem não ama não conhece a Deus e não é filho de Deus. O que eu vejo às vezes são cristãos que têm uma postura para destruir o outro. Com comentários, com falas, com críticas. Que eu acredito que Deus lá do céu deve olhar assim, coitado dessa alma. Deus é a fonte de todo amor. Quem não ama não conhece a Deus e não é filho de Deus. Segundo, nesse versículo, Deus nos deu prova do exemplo do seu amor. Olha o versículo 9 e 11. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. João volta ao cerne do Evangelho. Como sabemos que Deus nos ama? Como sabemos que Deus nos ama? Sabemos que Deus nos ama porque o Pai entregou o Filho. E o Filho, Cristo, foi de forma voluntária à cruz. Porque ele tinha tudo para fugir da cruz, para sair da cruz. Ele era o próprio Deus. Mas ele diz que assim seja, está consumado, está feito. A cruz é a prova suprema do amor de Deus, o amor do Pai no Filho. Paulo não quer ensinar sobre o amor de Deus. Sabe o que Paulo quer fazer? Ele quer nos motivar a viver esse amor, um amor de entrega. Um amor de cuidado, um amor o qual a cruz não é uma ferramenta apenas de sacrifício, mas é uma ferramenta da demonstração do verdadeiro amor, um amor sacrificial, um amor de entrega absoluta e plena, como o próprio Deus, cuidando de cada um de nós. Eu quero falar isso porque há muitas pessoas que têm dificuldade de amar e muitas vezes perdoar. Eu quero dizer a você, olhe para a cruz como essa ferramenta. Quando você olhar para o irmão e dizer, eu não suporto esse irmão, eu não aguento essa pessoa, eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar, eu não consigo lidar com ela. Você não tem que olhar para o seu irmão, você tem que olhar para a cruz. Você que tem que ver nela o qual Cristo entregou a sua vida por você, que você também é falho e pecador. E esse amor de entrega é um amor que prova o amor de Deus. Então, meu irmão, tira essa zica da sua vida. Tira essa encrenca do seu coração. Aprenda a viver uma vida plena de amor. Libera perdão, libera graça. Trapacearam você, magoaram você, passaram você para trás. Liberte-se disso. Tenha o desejo de viver uma vida plena, não olhando para o passado,
com rancor, mas olhar pela cruz que nos liberta. Cantamos aqui, a cruz me libertou. E libertou de tudo, do pecado, como também nos libertou das mágoas, dos sentimentos de ódio pelo nosso próximo. Terceiro, Deus se torna visível por meio do amor um pelos outros. Versículo 12, na sua Bíblia, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Ninguém jamais viu a Deus. Escreve João. Claro que se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vemos, por exemplo, Abraão, Moisés, vendo manifestações de Deus. E isso é conhecido na teologia como teofanias. As formas de Deus se faz visível. Mas Deus é invisível, Deus é espírito. Ele não tem forma, ele não se está nesse meio físico de nós. Mas Deus se manifestou através da sarça, que não se consumia. Como também se manifestou através de anjos que apareceram, com a sua voz. João vai dizer que ninguém viu a Deus, é claro que ninguém viu a Deus. Deus é espírito, é invisível, ele não faz parte do mundo físico. Mas ele utilizou essas formas para poder falar com o homem. Na verdade, João está falando isso a segunda vez. Lá no Evangelho, né, João vai dizer, João 1,18, ele fala: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Então Deus não tem como se manifestar a nós, não podemos ver a Deus, mas no Novo Testamento o verbo se faz carne, ele habita entre nós e a sua palavra, o seu ensino, o Cristo crucificado, ele é o próprio Deus que se manifesta, o qual eu consigo ver através de Jesus. E Jesus disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. E você pode pensar: tudo bem, pastor, então no Velho Testamento Deus se manifestava através da teofania, através de símbolos, de imagens, de coisas. No Novo Testamento foi Jesus que os viram a Jesus, tocaram em Jesus, falaram com Jesus. Mas e agora? Quem não viu Jesus, quem não falou com Jesus? E aí nós entramos em João capítulo 1. A ação do amor em nossa vida, veja, pense comigo isso. A ação do amor de nossa vida é uma forma de fazer visível a Deus nesse tempo. No livro de Atos dos Apóstolos diz que a igreja, ela tinha tudo em comum, vendia tudo, dava aos pobres, e a Bíblia falava que a graça, né, a igreja caía na graça do povo e Deus acrescentava à igreja que eles deveriam salvar. O que está acontecendo nesse livro de Atos? A igreja, pelas suas ações de amor, de graça, de misericórdia, o povo identificava na igreja primitiva uma igreja diferente, um povo diferente. E isso fazia com que eles se achegassem ao Evangelho. E quando nós vemos o versículo 12, ele diz exatamente isso: ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Ou seja, se nós, mesmo imperfeitos, mesmo incapazes, mesmo pessoas limitadas, mesmo pessoas que são falhas e erramos em algumas atitudes, se nós manifestarmos o amor ao próximo, Deus se faz presente através das nossas ações. Por isso que eu digo, quando você entrega o seu quilo, você não está apenas dando quilo, você está levando um ato de amor a alguém que precisa comer. E esse alimento será entregue em nome de Deus, em nome de Cristo. Não vai ter o teu nome na cesta básica, não vai estar o teu nome escrito no feijão que você doou, no arroz que você doou. Estará ali a solidariedade e o amor da igreja. E através desse ato, Deus se manifesta no coração do povo. Quando nós observamos, por exemplo, a solidariedade, tem um irmão doente, precisa ser levado ao hospital, alguém se prontifica, deixa eu ajudar. Ele está fazendo isso, mas ele está trazendo à existência a materialização de ação de amor pelo próximo. O que João está dizendo é exatamente isso. Ninguém viu a Deus, mas se o amor se manifesta no seu coração, a plenitude de Cristo é demonstrada através das nossas ações. E durante esse tempo de pandemia, que falamos nela todo o tempo, né, porque ainda estamos nela ainda, estamos saindo com a graça de Deus. A igreja distribuiu 2 toneladas de alimento, num tempo que a igreja estava fechada.
O que a igreja fez? Manifestou a vontade, a palavra, o verbo, a glória de Deus através de cada cesta básica, cada família atendida. As pessoas foram atendidas, foram socorridas, e através da sua ação, da sua oferta, do seu amor pela igreja, quando você abre mão do seu para dar ao outro, você está trazendo a evidência de Deus, a vivência de Deus, porque nós não vivemos só de teoria, nós precisamos viver de prática. Infelizmente, há pessoas que colocam no coração: não, eu não sou perfeito, olhe para Jesus, não olhe para mim. Você não pode olhar para o homem, olhe para Jesus. É claro que nós somos imperfeitos, mas Deus só será conhecido através das suas atitudes. Deus só será exaltado através das suas atitudes, da sua fala, do seu modo de andar, do seu modo de agir, das suas práticas. A igreja só será o reino de Deus na terra quando ela manifestar obras de amor. E eu só estou falando de um dos 9, para você aprender a viver. Hoje é só o amor pela manhã, à noite será alegria. Nós precisamos viver esse evangelho, porque o próprio Deus se torna visível através das nossas práticas. Durante o genocídio em Ruanda, 1994, alguns estudantes da faculdade de IFES, cristãos, porque existia divisão de etnias, havia uma guerra, um conflito das etnias em Ruanda. Os cristãos que estavam na faculdade orientaram a eles: olha, vocês são facções diferentes, vocês têm que se afastar um dos outros. E aqueles dois grupos, o qual a sua etnia estava em guerra, conflito mesmo, genocídio, eles se juntaram no centro da faculdade, deram as mãos e falaram: nós somos irmãos. Se viver, viveremos juntos. Se é para morrer, morreremos juntos. E nesse ato, apesar da sociedade dividida, eles se uniram num só sentido, no amor. Através daquele ato, muitos foram mortos, até de etnias contrárias que não estavam envolvidos na confusão. Mas um ato de amor e testemunho público ficou registrado para todos do que o amor de Deus pode fazer. Quando nós amamos o nosso próximo, respeitamos o nosso próximo, até com palavras, a manifestação da glória de Deus se faz presente em nós. No Congresso de Lausanne, 2010, num congresso internacional, um judeu messiânico e um palestino cristão se abraçaram no último dia do congresso. O mundo todo assistiu àquela cena. O judeu e o palestino abraçados. Mas o que fazia aquela união não era a ideologia política, não era as questões históricas dos países, não era uma questão geográfica. O que uniu aqueles dois homens era a cruz de Cristo. Porque era um judeu convertido junto com um palestino convertido, e os dois se formaram se formaram em um, porque era Cristo a sua base. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a viver com quem é diferente de nós. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar, eu estou dizendo que você tem que amar, porque Cristo nos amou. Quando os soldados estavam batendo o cravo nos pés de Jesus, quando os soldados estavam cravando as suas mãos no madeiro, só se ouviu de Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se nós queremos aprender a viver como cristãos, nós precisamos amar os nossos irmãos. Amar até aqueles que nos perseguem. Amar até aqueles que pensam diferente de nós. Mas nós não podemos perder essa evidência e essa claridade, essa clareza, de ter a visão cristã como algo que pode revolucionar o mundo, que é o amor de Deus. Quando você olhar para alguém que você não suporta, que você não consegue engolir, que é difícil de descer, que já te magoou, que já te maltratou, que já chutou sua canela, que já puxou o teu tapete, você precisa olhar para a cruz de Cristo. Você precisa olhar para o amor do qual Ele fez por nós e você perdoar. Eu não estou dizendo que você vai andar de mão dada. Não estou dizendo que você vai trazer Ele para sentar no seu sofá. Se você puder fazer isso, faça. Mas pelo menos não pode haver dentro do seu coração o sentimento de ódio, o sentimento de rancor, o sentimento de mágoa, porque essas coisas não podem habitar naqueles que nasceram de novo. O mundo está em guerra ideológica, de gênero. O mundo está em guerra através do racismo, através da política, através da intolerância.
Nós cristãos vivemos o amor, pregamos o amor, pregamos sim contra o pecado, pregamos sim contra aquilo que condena, nós não vamos deixar de pregar, mas nós precisamos amar as pessoas. Eu posso ser contra o que você pratica, eu posso ser contra como você vive, eu posso ser contra o que você faz, mas eu continuo a amar a você, porque Deus é amor, e o amor vem da essência de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, não é filho de Deus. Nós precisamos viver uma vida mais repleta de amor. Aprenda a viver, aprenda a conviver com o diferente, aprenda a viver com aqueles que talvez pense um pouco diferente de você, porque através da sua atitude, o amor de Deus será demonstrado ao mundo. Eu estava, para nós encerrarmos aqui, eu estava levando o Jacinto, alguns irmãos foram comigo até, para o INCA, para um tratamento, 6 horas da tarde, eu já falei isso aqui, né? Um senhor para com carro, todos os dias, todos, não sei a sua crença, não sei a sua religião, não sei nem se tem, abre a tampa do carro, e as pessoas já saem da praça, aquela praça ali da Cruz Vermelha, já fazem fila, recebem seu alimento todo dia. E eu fico pensando o que é fazer comida todo dia para distribuir. Não é uma vez no mês, não. Não é num domingo que inventou um evangelismo. Vamos fazer evangelismo? Vamos. Uma vez não, porque a fome é todo dia. Aquele homem faz aquilo todo dia. Não conheço, nunca falei com ele, não sei quem é, mas eu sentado tomando meu cafezinho, olhando aquela cena, aquilo me comoveu. Porque não é apenas distribuir o alimento, é preparar o alimento, é cozinhar o alimento, é comprar o alimento, é colocar o alimento no carro, é ter tempo para ir para a rua, tirar o carro da garagem, pegar o trânsito, chovendo, fazendo sol, porque se preocupa com o outro. E eu, sentado, eu orei por aquele homem, falei, eu não sei quem é, mas eu estou vendo aqui nessa cena, não sei nem que religião tem, a demonstração do amor de Deus. Porque Ele abriu mão da sua glória para entregar a sua vida por nós. E muitas vezes nós não temos coragem de abrir mão de nada pela causa de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a aprender a viver com os frutos do Espírito Santo. E o primeiro deles é o amor. Leve essa palavra para o seu coração. Ore por isso. Abra o seu coração, abra a sua mente e cuidar dos outros. Ame a sua igreja, ame a obra que Deus está fazendo, ame as pessoas que estão à sua volta, cuide, porque eu tenho a certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o teu nome, porque tu és o amor. A tua palavra diz, João 14:9, quem vê a mim vê o Pai. Através dos teus atos de amor e graça, nós podemos ver a tua salvação. E nesse tempo de individualismo, de consumismo, das pessoas pensarem só em si, não pensar no outro, nós queremos, ó Deus, ser fonte de demonstrar o amor de Deus aos perdidos. A manifestação da tua graça, porque a tua palavra diz que quem não ama a Deus, não conhece a Deus, não é filho de Deus. Senhor, que tu nos abençoe como igreja a fazer a diferença, nos abençoe como igreja a testemunhar do teu amor e nos ensina a viver conforme a tua palavra, não segundo os pensamentos do mundo, mas segundo o teu amor. Nos dê, ó Deus, estratégias, nos dê oportunidades de servir a tua palavra, nos dê oportunidade de servir o nosso próximo. Abençoe a tua igreja nessa manhã, traga sobre eles a tua paz e que os frutos do Espírito, o primeiro amor, possa ser evidente, ó Deus, em nosso coração, quando nós cuidamos dos nossos pais, quando nós cuidamos dos nossos filhos, quando nós cuidamos dos nossos irmãos, quando nós cuidamos de desconhecidos, quando nós ouvimos, sorrimos, abraçamos, somos solidários, quando nós nos colocamos à disposição de cuidar do outro, que essa graça, esse prazer possa estar em nossa vida. Abençoa, Deus, a tua igreja nessa manhã, dá-nos a tua paz, essa celebração maravilhosa, toda honra e glória seja dada ao Senhor, e nos prepara o coração para logo mais à noite, para poder ouvir, ó Deus, mais uma porção da tua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.